Olá, galera do Periscope, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro. Como é que estão? Fiquei muito feliz ontem com a participação de todos, foi muito legal. Nossa, depois eu fui assistir o vídeo outra vez, etc. Nota 1000. Vou repetir isso, vou repetir esse esquema de vídeo mais vezes. Hoje eu venho com aquelas rotineiras dicas a respeito dos artigos do nosso Código Penal. Hoje o artigo que merece dicas é o artigo 42. O artigo 42, ele trabalha a detração. Eu vou até ler o artigo 42 para vocês, está aqui, ó. O artigo 42 do Código Penal diz o seguinte: computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo 41. Detração. O que é a detração? Nada mais é do que o cômputo na execução da pena ou medida de segurança do tempo de prisão provisória, tempo de prisão administrativa. Olha que interessante, no Brasil ou no estrangeiro. Vocês já conseguem perceber por que no caso do Pisolato, que ficou preso lá na Itália por conta de um pedido de extradição, aquele tempo de prisão dele, por conta de um procedimento de extradição, vai ser computado no Brasil como tempo de pena cumprida. Tem direito à detração. Ficou fácil? Agora, o detalhe mais importante é o seguinte: a detração, até há pouco tempo, a detração até 2012, era um instituto exclusivo da execução penal. Ou seja, você era condenado, e aí o juiz da execução ia analisar o tempo de eventual prisão provisória para computar no tempo de pena a ser cumprida. Então, eu repito, até 2012, detração era um assunto exclusivo do juiz da execução penal. O juiz da condenação, ele aplicava a pena, aplicava o regime de acordo com a pena aplicada, de acordo com a pena imposta, e ele encaminhava para o juiz da execução. O juiz da execução é que ia analisar eventual prisão provisória para descontar do tempo de pena a ser cumprida. Compreenderam? Isso até 2012. Com a lei 12.736 de 2012, a detração passou a ser assunto do juiz da condenação também. O juiz da condenação agora, diz o artigo 387, parágrafo 2º do CPP, Código de Processo Penal. O juiz da condenação, quando ele vai fixar o regime inicial de cumprimento de pena, ele já tem que se atentar para a detração. O juiz, no momento de fixar o regime inicial de cumprimento de pena, já deve trabalhar com o artigo 42 do Código Penal, com a detração, compreenderam? Então, resumo o seguinte: até 2012, detração era instituto que se observava somente na execução. Depois da lei 12.736 de 2012, o juiz da condenação também deve observar o artigo 42, a detração. Quando ele vai fixar o regime inicial de cumprimento de pena, ele deve calcular a pena que fundamenta determinado regime, atentando-se para o tempo de prisão provisória. Compreenderam? Joia? Tranquilo? Então, um abraço para absolutamente todo mundo. Essa foi a primeira dica de hoje. Hoje teremos 2 dicas. Daqui a pouco eu volto dando dicas a respeito do artigo 43. Eu quero dizer que vocês já estão entendendo o espírito do Periscope. Já estão entendendo, ó. Primeiro, que estão demonstrando que essa transmissão está viva. Olha, os coraçõezinhos aqui estão batendo. Então, coração batendo, Rogério falando. Depois, vocês já perceberam que quando eu estou dando a dica, o melhor, a hora que eu começo a dar a dica, o melhor é não comentar nada. É deixar a tela sem comentário. Trava muito menos.
tá ok? Quando eu acabo de dar as dicas, aí manda ver comentários, sugestões, críticas, porque depois eu assisto o vídeo e leio absolutamente tudo. Se vocês combinarem isso comigo, vai ficar nota 1000, ó. Quando eu entro no vídeo, coloquem o que vocês quiserem, abraços, cidades, etc. Quando eu começo a dar as dicas, para com as mensagens. Acabei a dica, acabei o assunto que eu queria trabalhar com vocês, voltem as mensagens, depois eu assisto o vídeo e leio tudo, tá ok? Então, rumo a 2 milhões de curtidas, hein? Ontem conseguimos 250 mil curtidas. Vamos rumo 2 milhões de curtidas. Conto com vocês e até daqui a pouco que eu volto com um vídeo dando dicas a respeito do artigo 43 do Código Penal. Até mais, pessoal!